Esqueci de propósito, mas este era especial. Refiro-me ao impecável Carlos Ernesto. Este fez um guia muito bem difundido, graças ao qual atribuo muito de meu hoje, o que me tornei, o que ganhei, por aí vai. Palavras que foram queimadas em mim, no fundo de minha essência com ferro quente. É necessário para todo guerrilheiro urbano deixar em mente que ele consegue apenas manter sua existência se estiver disposto a matar policiais, aqueles dedicados à repressão. E se ele for determinado a expropriar a riqueza dos grandes capitalistas, dos latifundiários e dos imperialistas. Expropriamos? Expropriamos. Primeiro foi com Rogério, comprando de tudo até ele ficar pobre. Depois foi roubando, de cofres e bancos. Eu nunca. Não era de ação, o que me salvou a vida por vezes, o que devo tudo a Eugênia. Mas o ato de matar me era distante, quase alienígena. Muitos falavam, muitos contavam dos seus e eu meneava sem saber o que dizer. Mas houve um dia que passei a ter o que falar. Durante uma honraria da alta cúpula militar, a guarda tinha planos para se utilizar do período solene. Iríamos invadir o Museu Nacional, roubar alguns arquivos, queimar outros, mas principalmente destruir documentos do velho governo. Cobro de mim, que estava presente em nossa sede naquele dia. Aloísio, chamou o professor Genuíno. Um membro nos falta. Hoje é seu dia de sorte, e ele me entregou uma metralhadora. Não posso? Não devo? Respondi pálido, sem jeito, materializando o desgosto de Eugênia diante dos meus olhos. Veja bem, camarada, esta é a tua oportunidade de se tornar um guerrilheiro no sentido estrito. Mas, professor... Genuíno pousou a mão no meu ombro, insistiu em dar a minha arma e falou: apenas segure então, garanto que não vai nem precisar atirar. E se retirou para me deixar sozinho com os meus receios, os quais se tornariam realidade muito em breve naquele dia. Saímos, nos vestimos de acordo, escondidos sob máscaras. Entramos em uma van, esta apinhada de bombas, ou caseiras ou roubadas. A questão maior era que minha vida estava em risco naquela van. E não mudou nada quando paramos no museu. O lugar estava igualmente guarnecido de tropas, igual a qualquer banco. Fiquei para trás, perto do veículo de fuga, longe do ambiente principal da troca de tiros. Uma ou duas delas ainda cortavam caminho perto de mim, marcando o chão, o teto. Me desesperei quando se abriu um minúsculo buraco na van. Decidi correr. O que seria abandonar o posto, e abandonar o posto, para muitos camaradas, era deserção. E deserção é recompensado com um belo epitáfio em seu túmulo. Um para que todos os demais possam ver. Camaradagem à força. Com uma mão afaga, com a outra espanca. Uma coisa me salvou naquele dia. Uma coisa. Esta mesma que me matou. Você vai entender. Desci as escadas largas do museu, galgando com o rifle em mãos e o coração na boca. Parei apenas por conta da sirene. Ela apitou de súbito e eu levantei a visão. Uma viatura desacelerando em um arco. Parou de lado quando eu atirei. Foi por medo, ouvinte. Puro e instintivo medo. Não queria ser pego. Muito menos que minha vida se encerrasse ali. Seria arrastado para algum canto sujo, escuro e seria açoitado de maneiras inimagináveis. Era um cão revolucionário, merecia sofrer e meus comparsas precisavam ser detidos. Este foi o devaneio que me impeliu a contrair o dedo com tamanha presteza. Um movimento tão sutil, tão curto, simples e aterrador. Foi rápido. O policial caiu de um lado da viatura e seu parceiro para o outro. Fiquei lá a observar ambos os salvadores de minha carne. Foram eles que me salvaram e eles que vieram a ser diminuídos pelos meus camaradas. Estes os quais me parabenizaram por um ato que eu não quis fazer. Voltei e não voltei. Ainda estava no museu diante dos policiais, apesar dos meus camaradas estarem contentes e Genuíno acima de todos, eu não estava. E mais importante, Eugênia também não. Brigamos muito. Ela me arremessou coisas e eu merecia. Deixei o corpo ereto e abri os braços para o flagelo. Ela parou, percebendo minha intenção, mas tornou a jurar que acabaríamos o namoro se eu não deixasse o grupo. Então que começou? As ameaças contra os meus camaradas.
as botas que usavam, as táticas violentas, o que foi erroneamente traduzido como um ataque às próprias ideias que a guarda defendia. Eu trazia as desculpas de continuar no movimento, como sempre, e diante dos colegas acalmava os ânimos deles sobre a minha namorada assustada, maniacamente assustada, diziam. Tratei de não ponderar muito esta ideia, um erro enorme. Em poucos meses, os processos vagarosos de alimentar a fera da revolução estavam em seu auge. Engordamos a besta e ela estava pronta para abocanhar o sistema. A guarda nova começou a fazer ataques como os demais, como aquele que narrei anteriormente. Ficamos mais afoitos? Não, a hora era propícia. A fome era uma sombra perpétua nos lares do país. O governo se mantinha alienado aos anseios públicos. O movimento crescia vertiginosamente, em formas diferentes e com várias máscaras próprias. Poderíamos finalmente colocar em prática os planos para a revolução. Esmagaríamos o governo que maltratava aqueles que o sustentava. Não caberia mais tais injustiças contra o próprio povo. Era hora da mudança. O sistema cairia. Apenas não imaginávamos que faríamos um sistema idêntico, se não pior que o anterior. A força. É próprio de nosso povo ser mais enérgico quanto à política. Deste lado, nós fazemos as revoluções aos gritos. Fazemos atos dignos de peças da antiguidade, com gritos e bombas, sofrimento e verbo, muito verbo. Daquele lado, as canções são feitas de maneira mais harmoniosa, sem tanto sangue, de 1 ou 2, quando não, no máximo 3. Quanto menos alarde, melhor, para não desbotar as aparências. Apertando a revolução nos alicerces do livro constitucional. É um trabalho deveras demorado, que surte um efeito maior e perene. Azar deles, independente de qual lado da rosa dos ventos se fale. O mesmo aconteceu, tanto num canto quanto no outro. E ambos pagaram, ainda pagam e continuarão a pagar por muitas gerações. As brigas continuaram. Eugênia surtava por minhas escapadas. Amigos meus, camaradas, haviam aos soluços de súplicas. Respondia que estava na guerrilha para o bem dela e da sociedade. Grande sociedade. Cardume de gente cega, surda e esfomeada. O fato é, a sociedade não liga a mínima para você, ouvinte. Nunca irá. Conversamos calorosamente naquele dia, o que me impediu de me apresentar durante uma reunião importante. Este fato isolado denunciou coisas aos colegas de maneira que eu não sabia. Os xingamentos de Eugênia a mim, eles ouviram. As promessas de fuga, eles ouviram. As promessas de denúncia, eles ouviram. Tudo foi exposto de forma explícita. O que poderia ser atribuído um sentido torpe. Enfim, saí e me deparei com um visitante não aguardado. Era Lobo Neves, um sujeito atrevido que se metia onde não devia. Conversei com ele e o mesmo me guiou para os preparativos finais da revolução. Percebi o vexado no caminho, que me deixou do mesmo jeito, sem contar que todas as tentativas de comunicação acabavam em um silêncio de morte com o tal Neves. Lembro-me bem do rosto dele e de quanto ele desviava o meu olhar. Talvez... não. Omito o que tem a dizer. Chega. O povo amava as ideias às quais passávamos. Houve passeatas em nosso benefício. Longos aglomerados, hasteando bandeiras e as agitando no alto. Foram 3 ou 4 dessas na capital para acontecer um desastre. A cada passeata, a cada protesto, cresciam-se o sentimento de remorso pelo governo. Então, o governo decidiu calar aqueles que atentavam contra o sistema vigente. Poucos morreram, muitos se machucaram, mas o estrago estava feito. O governo era aquele que amarrava a própria corda. Prenderam inocentes, simpatizantes, escritores de periódicos de comédia. A lista crescia e a corda encurtava. Foi tudo uma graça para o professor. Ele adorava, eu também. Se por um lado a nossa imagem pública estava muito positiva, por outro, o governo apertava o cerco aos dissidentes. Qualquer pormenor seria visto como uma afronta à ordem natural, ao sistema e ao mundo conhecido. Todos tinham um pavor do próximo bater de porta. Poderiam ser as autoridades e todo o continente seria dizimado em minutos. Uma limpa, feita rápida e fria. O medo era esse e ninguém conseguia ficar quieto.
Como que uma força impelida pelo medo, estava tudo caminhando para a revolução. Eu mal dormia e mal comia pensando em começar logo com nosso sonho utópico. E o professor Genuíno também. Tínhamos o nosso armamentista particular, Pedro Varo. Trazendo carregamentos novos vindos de fora, com as armas em mãos, começamos a mobilizar todos da guarda. E para nossa sorte, Carlos e Ernesto fizeram o mesmo com a população toda. Sim, ele mesmo, o escritor, o profeta, o líder. Corremos pelas calçadas, munidos de rifles, e a população seguia entre nós, brandando e urrando pelo meio da rua. Chegamos ao palácio com sangue nos olhos, onde a família do presidente estava, muitos de seus ministros de estado, trabalhadores e outros apoiadores se refugiavam. Lá eu percebi que o espírito humano, quando se sente ofendido, é capaz das maiores atrocidades inimagináveis. Não os falarei aqui, pois tive repulsa. Afastei-me para longe e, por consequência, acabei fazendo amizade com ninguém menos que o grande Ernesto.